Olá, começando agora mais um Beneficência na TV. No programa de hoje eu converso com a neurologista a doutora Rosana Ferreira, que vai falar um pouquinho sobre o ambulatório para atendimento e diagnóstico para portadores de esclerose múltipla. E tem também a reunião do Conselho Deliberativo, a primeira do ano, com a prestação de contas do ano de 2021. Isso e muito mais a partir de agora, então olha, não saia daí, no ar, Beneficência na TV. Beneficência na TV. A Beneficência Portuguesa agora tem um ambulatório para diagnóstico e também tratamento de esclerose múltipla. E eu converso com ela, que é responsável aqui pelo ambulatório, que é médica neurologista e especialista em esclerose múltipla. Doutora Rosana Ferreira, tudo bem? Tudo bem, Cris, você? Vamos lá, agora o ambulatório aqui na Beneficência, de novo, né, depois de uma pausa de alguns anos. Isso, exato. Está voltando para cá, para a Beneficência, com o ambulatório para diagnóstico e tratamento de esclerose múltipla. Exato, esse ambulatório justamente é essa a finalidade. É tanto a gente diagnosticar, porque a esclerose múltipla ainda é uma doença que não tem um diagnóstico tão rápido quando o paciente não chega a nós neurologistas, e então diagnosticar e tratar, porque é uma máxima da esclerose múltipla, esclerose múltipla diagnosticada tem que ser a esclerose múltipla tratada. Agora a gente sabe que é assim, eu tô com uma dor de estômago, eu tô com uma dor de cabeça, eu tô com isso, a gente vai lá no Dr. Google, as pessoas vão no Dr. Google, olha lá, deduzo que eu tenho tal coisa e vou procurar determinada especialidade. O que faz ir até um neurologista? Como é que o paciente chega no neurologista já com alguma suspeita de esclerose múltipla? Porque ela não tem sintomas, né? Não, é assim, os sintomas, eles são múltiplos mesmo, como bem o nome diz. Como a esclerose múltipla é uma doença autoimune, onde o sistema imunológico ataca a mielina e produz placas inflamatórias através do sistema nervoso central, então aonde houver esta placa, no momento que ela ativar, nesta região dessa ativação da placa, o paciente vai ter um déficit neurológico correspondente a essa localização. Então, ele pode não enxergar, ele pode não conseguir falar de maneira adequada, pode não conseguir engolir, pode ter uma fraqueza de braços ou de pernas, um desequilíbrio, dores específicas, formigamentos, perda de sensibilidade tátil ou térmica. Então, se algum desses sinais, desses sintomas neurológicos se repetirem e perdurarem por mais de 24 horas e começam a vir muito mais, muita fadiga, sem ser uma coisa específica, aí é interessante que o paciente procure um médico neurologista para verificar o que está acontecendo. Não obrigatoriamente esses sinais estão relacionados à esclerose múltipla, mas são sinais que também apresentam sinais de esclerose múltipla. Algumas pessoas podem apresentar problemas somente de visão. Podem, visão também é uma das possibilidades. Como eu disse, dependendo de onde tiver a placa inflamatória, pode dar, por exemplo, no caso da visão, a neuritiótica. A neuritiótica é uma possível abertura do quadro de esclerose múltipla. Aí o paciente pode ter embaçamento visual, visão dupla, dor atrás dos olhos, e aí ele provavelmente vai procurar um oftalmologista. A princípio, esse oftalmologista vai encaminhá-lo até nós. Entendi. Agora, os médicos, eles já estão mais, assim, não digo acostumados, mas são mais fáceis de estar encaminhando para uma neurologista, para um médico especializado em esclerose múltipla? Já existe uma suspeita mais rápida? Porque antigamente a gente sabe que demorava muito alguns diagnósticos. Existem casos de pessoas que levaram 5, 6 anos para ter um diagnóstico. Mas hoje, como que está isso? Então, eu acho que cada vez mais a gente tem, até por um trabalho nosso que é conjunto a outras especialidades, a gente tem vários projetos que a gente faz aulas para todas as especialidades, porque veja só, uma pessoa que, por exemplo, começa a mancar, a primeira possibilidade que vai passar mais comumente na cabeça dessa pessoa é procurar um ortopedista. E o ortopedista vai buscar e vai levantar todas as possibilidades diagnósticas relacionadas ao problema ortopédico que possa levar àquele distúrbio. Então, às vezes a pessoa não é só o médico, existe uma via sacra, que eu costumo dizer, que o paciente vai passando por um ou por outro especialista até chegar até nós. Por exemplo, tem uma tontura, vai procurar um otorrino, às vezes achando que é uma labirintite.
entendeu? Está com desequilíbrio. Então, até chegar na gente, acontece algumas vezes dos médicos demorarem um pouco mais, outros especialistas demorarem um pouco mais para pensar em esclerose múltipla, porque não é uma coisa muito clara. O paciente tem um único sintoma que pode ser daquela especialidade. Então, ele vai primeiro levantar várias hipóteses diagnósticas até quando ele esgotar a investigação diagnóstica dele, que ele vai pedir uma ressonância magnética e vai encaminhar para nós. O exame para fechar um diagnóstico de esclerose múltipla é uma ressonância? A ressonância magnética é o melhor deles, porque a ressonância magnética mostra a substância branca. Como as lesões estão em substância branca, a gente só consegue ver com a ressonância. A tomografia não mostra, tem que ser ressonância magnética. Então a gente pede uma ressonância magnética de neuroeixo, encéfalo, cervical, dorsal e lombar, e verifica onde tem as lesões. Na primeira vez a gente pede de tudo, para a gente mapear o sistema nervoso central do paciente e saber como é a amostragem dele de saída da esclerose múltipla, vamos assim dizer. A gente pede também o exame de líquor, e nesse exame de líquor a gente vai buscar a presença de bandas oligoclonais, que vão mostrar uma produção intratecal dentro do sistema nervoso de determinadas proteínas cerebrais que vão ser correspondentes à esclerose múltipla. Agora, existe uma faixa de idade, doutora, que as pessoas, geralmente vai aos 30 ou 40, em que idade que ela pode se manifestar? A pessoa já nasce com a esclerose múltipla? Então, mais comumente ela se apresenta dos 14 aos 35 anos, mais mulheres, 3 mulheres para cada homem acometido, de 2 a 3 mulheres para cada homem acometido. Esse acometimento mais em mulher é de todas as doenças autoimunes. Mulheres têm uma maior probabilidade em ter doenças autoimunes. Algum motivo especial? Acredita-se que está ligado à parte hormonal. Tem-se vários estudos e acredita-se que está relacionado à parte hormonal. E mais de 14 a 35 anos. Porém, existem abaixo disso, que são mais raros, e também existe acima disso, que também são mais raros. A faixa maior de acometimento é de 15, 14 até 34, 35 anos. O que leva a uma esclerose múltipla, doutora? Pode ser hereditário? É alguma coisa assim, uma mãe teve, de repente ela pode engravidar, uma mulher com esclerose múltipla pode engravidar? Pode engravidar, e o que a gente observa nas doenças autoimunes é que durante a gestação elas diminuem. Porque, na verdade, o corpo entende a gravidez como uma invasão, porque você está gerando um corpo estranho, que é o bebê. Então, o seu sistema imunológico está todo ligado na gestação. Então, as doenças autoimunes, muito comumente, a grande maioria, perto de 95%, elas, por exemplo, dos pacientes com esclerose múltipla, das pacientes com esclerose múltipla, elas abrandam a doença durante a gravidez. Então, no caso de uma mulher que ela tem esclerose múltipla, ela vem a engravidar, as chances do filho ou filha ter são maiores ou não? Não são maiores. Existem casos de familiaridade, esclerose múltipla, mas é baixa a familiaridade. Existe, porém é muito baixa. Então, não obrigatoriamente uma moça que tem esclerose múltipla vai ter um filho com esclerose múltipla. Às vezes pula gerações até ter, ou às vezes nem tem outro. Então, não é uma coisa comum de acontecer. Doutora, a gente sabe que existem hoje várias associações que prestam atendimento, principalmente até na questão psicológica também para as pessoas, para os portadores de esclerose múltipla. Como é que está a esclerose múltipla hoje aqui no Brasil? Qual a expectativa de vida também para essas pessoas? Então, uma coisa que eu sempre falo para meus pacientes quando eu diagnostico é o seguinte: a esclerose múltipla, você vai morrer com ela, não dela. Então, ela não é uma doença que leva à mortalidade. Então, ou seja, o paciente que é bem tratado, a nível de entrar com uma medicação que seja potente para aquele tipo de esclerose múltipla que ele apresenta, desde o início, ele vai ter uma vida, uma qualidade de vida muito maior, porque todas as medicações, como um todo, falando de uma maneira grosseira geral, todas elas vão preservar o sistema nervoso central, diminuindo a probabilidade de ter novas lesões. Alguns chegam até diminuição da carga lesional, em alguns casos, espaçam os surtos, tem uma melhora, um ganho de déficits neurológicos que eles já vinham apresentando, então quando entra com a medicação tem uma melhora. Então é fundamental o tratamento, por isso, mais uma vez batendo. Diagnosticou,
tratou. Inicia o tratamento. Agora, doutora, a senhora fala muito também de surtos, né? Algumas pessoas têm alguns surtos de esclerose múltipla. Existem alguns gatilhos que podem acabar ocasionando esses surtos? Existem, mas comumente, como está relacionado à parte imunológica, a gente sabe, por exemplo, se você pensar que quando você tem um estresse emocional muito grande, a tua imunidade baixa, até, por exemplo, para quem tem um exemplo, quem tem herpes. Toda vez que tem um estresse emocional muito grande, a imunidade baixa e fala, nossa, saiu herpes, né? Porque a imunidade baixou. Então, o estresse emocional, ele mexe no sistema imunológico e ele geralmente é um gatilho para surtos. Os surtos, vamos esclarecer que o surto é qualquer déficit neurológico que perdure mais de 24 horas. Se ele não perdurar mais de 24 horas, é o falso surto, pseudo-surto. A gente não trata, a gente espera 24 horas. Então, até para a gente determinar como surto, independente da gravidade, tem que esperar as 24 horas de ocorrência, tá? Então, um dos gatilhos é essa parte de estresse, é uma das coisas que leva a ter um surto de esclerose múltipla. Mas não obrigatoriamente todas as vezes que você tiver estresse, você vai ter. Mas há uma possibilidade de haver. E quando se fala em doença autoimune e também quando se fala de baixa imunidade, a gente não pode esquecer que a gente está ainda numa pandemia, está quase que saindo. E como é que foi durante essa pandemia a questão de tratamento dos pacientes de esclerose múltipla? Foi muito complicado, né? Aliás, como tratamento de doenças em geral, né? Porque a gente teve aquele horror, aquele boom de Covid-19 no mundo e aqui no Brasil, logicamente, como nos outros países. Os hospitais ficaram abarrotados de pacientes com Covid. Então, nós tínhamos uma dificuldade muito grande, porque existem casos de surto que a gente precisa de internação. E não tinha como internar alguns casos, porque os hospitais, em um determinado momento, estavam lotados. E quando você trata os pacientes, na grande maioria das vezes, por exemplo, se a gente vai fazer uma pulsoterapia com uma medicação de corticóide em altas doses, você imunossuprime o paciente. Então, ele fica mais suscetível a ter infecções. E aí você ia jogar dentro do hospital que está com um pesteado de Covid. Então, foi uma saia justa que nós passamos. A gente foi tentando acertar, levando para centros de infusão, vendo como que fazia, mas graças a Deus a gente conseguiu levar. A gente conseguiu a nível de centro de infusão, às vezes em pronto-socorros faziam, em pronto-socorros que não estavam atendendo Covid, então alguns tomavam por boca a medicação, mas a gente foi conseguindo levar, mas foi uma saia justa, sim. Importante lembrá-los que eles têm que continuar com os protocolos de higienização e tomar as vacinas, né, doutora? Sempre. Todos. É importante os pacientes de esclerose múltipla, como são várias as medicações, várias delas são imunossupressoras, se orientar com o médico que acompanha, em que momento, após a infusão da medicação, ele pode vir a tomar a vacina. Porque tem alguns times que têm que ser dados antes e depois da infusão para tomar a vacina, mas todos devem ser vacinados. Receber um diagnóstico de esclerose múltipla não é um atestado de óbito, né? Não, longe disso. Existe qualidade de vida. A gente tem um exemplo aqui em todas as entrevistas, já fizemos várias entrevistas, né, Rosana? E a gente sempre cita a Beth, que é uma paratleta, então assim, que é campeã, medalhista, né? Agora das últimas Olimpíadas. Então assim, ela está aí, a superação é um exemplo e serve de incentivo para todos os portadores, né? Como é que funciona o atendimento aqui na Beneficência Portuguesa? Quem pode vir aqui para se consultar? Então, qualquer paciente que tenha a hipótese diagnóstica de EM, desde que ele venha encaminhado por qualquer profissional de qualquer área, é só ligar no ambulatório e marcar no CATEM, no ambulatório de esclerose múltipla. Então, se ele tiver hipótese diagnóstica, ou seja, ele não sabe ainda se é ou não, ou se ele já tem o diagnóstico. Então, ele também liga aqui para o ambulatório e fala, eu tenho o diagnóstico, estou sem acompanhamento e gostaria de marcar. E assim, automaticamente, ele cai para mim. Doutora, quero agradecer. E eu queria que deixasse um recado, então, para aquelas pessoas que receberam o diagnóstico ou que estão perto de receber, de confirmar esse diagnóstico, de que não é um bicho de 7 cabeças, né? É possível ter uma vida normal. Não, não é um bicho de 7 cabeças. E é fundamental você entender que se você está tratado de uma maneira adequada com a medicação para a esclerose múltipla, você vai ter uma qualidade de vida e uma evolução do quadro de uma maneira boa e você vai ter uma vida normal, sem restrições. E se porventura houver alguma restrição, algum déficit neurológico que te restrinja, converse com o seu médico, aprenda a conviver com ele, tirar dele vantagens e não carregá-lo como uma corrente.
Então, a esclerose múltipla, ela tem que ser bem cuidada, e bem cuidada ela te dá qualidade de vida. Não saia daí que no próximo bloco eu volto com mais Beneficência na TV. Até já! Estamos apresentando Beneficência na TV. Há 162 anos presente em nossos corações. Neste aniversário, o Hospital Beneficência Portuguesa entrega 3 presentes: tomógrafo, ressonância magnética e o pronto atendimento em doenças cardioneurovasculares no coração do Gonzaga, o Hospital do Coração Benecor, trazendo mais agilidade e mais eficiência no pronto atendimento. Hospital Beneficência Portuguesa, 162 anos presente em nossos corações. Voltamos a apresentar Beneficência na TV. Ao meu lado, o presidente do Conselho Deliberativo, Rivaldo Novaes, e eu queria que falasse um pouquinho sobre essa reunião de hoje do Conselho, que foi uma prestação de contas, né? Todo o primeiro semestre do ano, você presta contas do ano anterior e aí no segundo semestre vai fazer a previsão orçamentária do próximo ano. E como sempre a gente procura dirigir a reunião de maneira que o conselheiro tenha o máximo possível de direito à palavra. Ou seja, no momento que a diretoria vai explicar como é que gastou o dinheiro, por mais que você mostre números fixos expostos, sempre haverá uma dúvida. Então a gente, desde que assumiu, a partir de uma experiência que tivemos em 2009, quando o conselheiro não pôde praticamente se manifestar, a gente tem dirigido de uma maneira que sempre o conselheiro seja consultado até o momento que ele se sente totalmente esclarecido. E foi isso que aconteceu mais uma vez e com bons resultados, né? Tivemos superávit. Agora, presidente, qual a periodicidade dessas reuniões? Com a pandemia, aconteceram algumas mudanças por causa da pandemia? Não está tendo sempre reuniões? Como que está sendo? A pandemia impediu as reuniões nas datas previstas estatutárias. O decreto sanitário do governador fez com que nós pudéssemos excepcionalmente alterar as datas até momentos em que fosse possível que nos reuníssemos. Nosso público de conselheiros é um público que beira uma faixa etária mais alta, portanto necessita de cuidados maiores, né? E o que tem acontecido é que depois da pandemia nós temos nos limitado a fazer as reuniões ordinárias, né? Que são 2 por ano. Chegamos até ano que fazemos 6, as 2 ordinárias, mais 4 extraordinárias. Mas até a gente poder dizer que estamos aí com a pandemia controlada total, aí quem sabe a gente retoma as reuniões ordinárias como era antes da pandemia. De fato, a pandemia deu uma chacoalhada assim, no processo democrático interno da instituição. Era mais contínuo, né? E teve que ficar restrito. E vamos esperar que em breve a gente possa ter nossa volta cotidiana aí de reuniões ordinárias, extraordinárias, etc. Agora, quem está em casa às vezes deve estar pensando assim, poxa, mas conselheiro, quem são os conselheiros? E são associados, e quem quiser ser conselheiro ou associado, tem como? Os associados, eles escolhem os conselheiros, né? Os associados eram muitos anos atrás, porque se compravam títulos, né? Eram adquiridos e esses títulos foram diminuindo, né? Os associados foram diminuindo. Então hoje, quando você faz agora a cada 4 anos tem assembleia, e essa assembleia vai escolher quem são os conselheiros. Aí os conselheiros vão se reunir e escolher quem são os membros da diretoria. E aí sempre a diretoria presta contas a esses conselheiros que os elegeram. E essa aqui é uma das reuniões onde vai ser feita a prestação de contas. Por isso que o presidente ficou mostrando as obras de modernização do hospital, né? Que são obras desde transformar num hospital moderno, como um hospital que também se vincula com o antigo, onde procura manter móveis do período em que o hospital foi montado. Enquanto se moderniza
leitos, se moderniza fluxos para conseguir ter acreditação hospitalar, ao mesmo tempo se restaura e se procura criar o clima da época da fundação. Portanto, a gente aqui tem um trabalho de restauro e mantendo peças antigas que fazem com que a beneficência esteja ao mesmo tempo com o pé no moderno e no contemporâneo e ao mesmo tempo com o pé no antigo. Eu converso agora com o nosso presidente Ademir Pestana, que durante a reunião apresentou as mudanças que estão sendo realizadas aqui na Beneficência. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho. Tem fachada do pronto-socorro, a nova entrada aqui do Santo Antônio. Conta um pouquinho para a gente. Então, Cris, a gente está falando isso em primeira mão, vamos dizer assim, né? Anunciando já para o aniversário de 163 anos da Beneficência Portuguesa, o que vai ser o nosso PA da Luiz Suplicy, né? E a nova fachada do Santa Clara, né? As cores de Portugal, as cores da Beneficência Portuguesa, vai ficar muito bonito. Uma coisa que vem sendo planejada há mais de 3 anos e esse ano vai se tornar uma realidade, porque tudo é caro, né? Um prédio até em cima, vai pegar o pronto-socorro de ponta a ponta até o final da radioterapia, a marca da Beneficência muito destacada, luzes de LED. Vamos mexer na entrada do pronto-socorro, terá um jardim muito bonito dos 2 lados, lugares para 3 ambulâncias, enfim, todo o acesso será refeito, vai ficar muito bonito. A Beneficência mostra aí que cresce todo ano, isso aqui é importante. Agora, presidente, a Beneficência, quando se fala nessas reformas, nessas mudanças, é um conforto, tirar um pouco aquele aspecto de que o paciente está num hospital, então ter uma coisa humanizada já desde a entrada do hospital. E, recentemente, também o luto passou por essa mudança, né, presidente? Então, o nosso serviço social de luto você fez bem, Cris, é que a gente acaba o luto não falando, né? Mas o serviço de luta, tem uma parte que é tombada, tipo 4, a gente precisa só restaurar. Então foi totalmente restaurado, né? Recebeu nova iluminação também, todas as peças desse serviço foram também restauradas. Recebeu novos móveis, um conforto muito grande, foi tudo fechado em vidros, climatizado. E o outro lado, que não é tombado, mudamos o piso de dentro, também climatizamos. E é uma forma de você também dar um novo visual, né? Num momento difícil da pessoa, né? Mas que acontece com todas as famílias. Nesse momento você dá um visual melhor, dá um conforto melhor. Foi nisso tudo que nós pensamos e lá já está lá funcionando e a gente divulga pouco, né? Porque o serviço de luto ninguém se preocupa muito com isso, mas é necessário. A hora que precisa estar bem limpo, acessível, com conforto, climatizado, isso aqui é importante também. É uma forma de tornar um pouco mais fácil esse momento tão difícil para a pessoa que é a passagem de um ente querido. Presidente, o senhor também falou sobre a UTI, que passou por nova reformulação, né? Então, a CTI do 5º andar, elas são 2 CTI, uma de um lado direito, a CTI 1 e a CTI 2. A CTI 1 também foi toda reformada, desde o piso, impermeabilização, parte elétrica, recebeu televisores de 50 polegadas em cada leito, né? Já preparada para receber um programa onde a família poderá entrar futuramente e conversar diretamente com o paciente, aqueles que podem conversar, os que não podem, poderão ter a imagem, enfim, mas é um programa muito sofisticado que a gente está aguardando o momento certo para lançar isso aí, mas a CTI está preparada para receber a certificação, com espaços, com salas, enfim, com uma estrutura de apoio maravilhosa. Então, uma CTI certificada, podemos falar assim. Estamos terminando a do outro lado, que são mais 10 leitos, que a gente entrega também agora no dia 10. Então, a CTI do 5º andar, totalmente restaurada, e para o final do ano a gente vai fazer a do 4º também, que é a nossa CTI cardíaca, né? No mesmo padrão novo da Beneficência Portuguesa, que é no D, que é no 6H, que é nessa nova CTI, que é no pronto-socorro, enfim, mostrando um padrão onde as pessoas vão olhar assim e falar, é Beneficência Portuguesa,
que vão reconhecer o tipo de porta, o tipo de pintura, os móveis, os emblemas da beneficência. E parcerias, presidente? Eu sei que tem parcerias aí também com a Faculdade Lusíadas. Então, a UNAERP, né, que já estava aqui, e agora também a Fundação Lusíada, né? Então, é muito bom, porque a Fundação Lusíada nasceu aqui na Beneficência Portuguesa, são entidades irmãs, e trouxe para a gente uma alegria muito grande, uma honra muito grande poder ter aqui alunos dessa renomada universidade, que é a Lusíada, dentro da Beneficência Portuguesa, né? E tudo isso, todo esse trabalho, Cris, está trazendo assim uma referência para a Beneficência. Você vê que na abertura de residência médica na Beneficência, nós tivemos 33 alunos médicos já, né, querendo fazer a residência na Beneficência Portuguesa. Tivemos de quase todos os estados do Brasil que já procurando a Beneficência por dar referência. Então a gente também fica feliz com isso. Recentemente teve o café com os colaboradores, que foi o café com a equipe de enfermagem, né? Então, Cris, a gente não tem só o café com os pacientes, né? Todos os pacientes SUS, aqueles que queiram tomar um café com o presidente da Beneficência, a gente vai à casa das pessoas. Não tem ido mais por causa da pandemia, mas estamos voltando também a essas visitas semanais. E a última que aconteceu foi com o pessoal da enfermagem, né? Então, sentamos, tomamos um café, conversamos, falamos assim, uma coisa em família. E tiramos de cada uma sugestão para que a gente possa aproveitar ou não para a Beneficência Portuguesa. Mas é muito bom, porque você é um outro lado da Beneficência, as alas, é o dia a dia, e a gente na diretoria está aqui em cima e só recebe relatórios. Mas conversar é muito melhor. Então a gente sempre avança nesse sentido. Algum detalhezinho, uma sala que pode ser modificada, um pouco mais de colaboradores. Enfim, foi muito proveitoso, é muito bom essa conversa com as nossas enfermeiras, com os nossos técnicos também, porque elas são fenomenais, elas são preparadas mesmo para lidar com a vida, com as pessoas, e a gente só aprende, mas temos que escutá-la também, não é só falar, vamos nesse caminho, temos que escutá-la também, tem que participar, né? Para ser um hospital mais humanizado, não adianta a gente querer aqui, vamos humanizar atendendo o paciente com café com a diretoria, mas tem que ser com as enfermeiras também opinando, apontando, e mostrando assim algumas coisas que a gente às vezes não vê. Então isso foi muito bom. É isso aí, a humanização começa desde os funcionários, dos colaboradores. E vamos dar uma olhadinha no que as colaboradoras falaram sobre esse café com o presidente. Isso é muito bom para a relação do colaborador com o nosso presidente, pois podemos propor a ele sugestões, onde também ele nos deu a solução de várias coisas. E assim, com esse contato, o empregador e o empregado, ele consegue manter um vínculo que a pessoa trabalha com amor. Então, assim, a beneficência, ela tem a humanização, e realmente a humanização não é só com os pacientes, e sim com os funcionários também. Porque para a gente poder dar a humanização, a gente precisa receber. E esse é um vínculo que nós, da beneficência, temos. Foi uma experiência ótima, onde nós pudemos tirar nossas dúvidas, falar do que nós sentimos, onde pudemos ajudar os pacientes e continuar com a nossa humanização. Bom, Beneficência na TV de hoje fica por aqui, espero que você tenha gostado. Se você quiser rever a entrevista de hoje, outras matérias, é só acessar as nossas redes sociais, olha, os endereços estão aparecendo no seu vídeo. Na próxima semana, neste mesmo dia, neste mesmo horário, eu te espero para mais um Beneficência na TV. Até lá! Beneficência na TV.